Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham nas redes sociais, através do nosso canal Rasgando o Verbo. Sempre abordando temas da atualidade, girando com a polícia, o cenário político, o mundo esportivo, as broncas de nossa comunidade e também o mundo empresarial. Claro, em época de crise, de pandemia, do Covid-19, a gente está conversando, procurando alguns comerciantes, alguns empresários, para falar também dessa crise que vem assolando todo o Brasil, todo o planeta. E aqui na cidade de Altinho, no agreste pernambucano, a gente chega, com a nossa equipe Rasgando o Verbo até a funerária São Sebastião. Estou ao lado do empresário Rominho Guinho, carinhosamente o chamamos do empresário do além. Rominho, nos conta em detalhes. Inicialmente, muito obrigado por ter aceito a nossa equipe, nosso convite. Muito bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí que estão na sintonia maravilhosa do Rasgando o Verbo, Programa novo aí, com muita informação, bem, algumas questões polêmicas aí, que abordam muito a população altinense em geral. E qual foi a pergunta? A pergunta mesmo foi Não, a seguinte, foi em relação... ao vivo? Nós estamos ao vivo, isso é normal. Tá valendo, tá Foi em valendo. relação à crise. E na funerária não é diferente. A gente tem observado, inclusive a gente já havia comentado em outros veículos de comunicação, a questão da redução de mortalidade em Altinho, graças a Deus. Eu creio que vocês aqui têm uma média, uma estimativa de 20, 25 pessoas por mês. Isso caiu de forma também significativa, uma redução que gira em torno de 70% a 80%. Edgar, aqui no município tem essa taxa de mortalidade. Não só a empresa funerária São Sebastião, mas também as demais empresas. Tem nosso amigo Ailton de Liliu, aqui eu aproveito para mandar um alô, um abraço para ele. E assim, tem as empresas também de fora que entram e fazem os atendimentos. Houve uma redução, graças a Deus, na taxa de mortalidade. Por que isso? Porque na medida que as pessoas começam a se isolar em casa, a probabilidade de morte diminui. Um fato aqui que a gente pode trazer rapidamente é o quê? A gente, quando sai na rua, incontáveis vezes a gente passa pela morte. Um simples fato de você cair e bater a testa aqui, a cabeça do meu fio, numa parte vital, pode acarretar óbito. Então, na medida que você se isola, essa probabilidade de morte diminui. Lógico, se você não, a gente não vai parar para pensar na probabilidade de morte que a gente tem no dia a dia. É claro, porque senão a gente nem de casa não saía. Ô Rominho, você é o único comerciante, o único empresário que eu conheci até agora que não lamenta esta queda de clientes, porque é sinal de famílias enlutadas. Houve essa redução de forma significativa, houve, porém, você não lamenta. Não, de maneira alguma, Edgar. Inclusive, a filosofia do plano funerário é essa. É rezar para o cliente durar 150, 200 anos. Para rezar que ele nunca morra. Mas a gente somos seres mortais. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso. É uma certeza que a gente tem na vida após o nascimento. Em relação a esta pandemia, a este vírus, quais são os cuidados que a funerária está tomando em relação a receber clientes, aglomeração, enfim? Edgar, meu irmão, é o seguinte, a gente aqui, eu já pedi inclusive no programa Tribuna Livre para comunicar ao pessoal que não tenha um filho ou um neto, que ligue, entre em contato, tem um número, um carnê, entre em contato com a gente para a gente fazer essa coleta domiciliar. Caso não tenha nenhum filho, nenhum neto, nenhum parente mais jovem. Por que o parente mais jovem? Porque o parente mais jovem está fora do grupo de risco. E assim, a gente se preocupa com o cliente da gente, porque o cliente da gente não é um cliente, é um amigo. A gente se preocupa com cada um deles, a gente sabe, os filhos, a gente sempre tem essa preocupação, perguntar como é que a família está, como é que o pessoal lá está, como é que anda, tudo certinho, isso, aquilo, outro. A gente tem essa preocupação com o bem-estar do cliente. Se a gente não tivesse, a gente não fazia isso, a gente não estava nem aí. A gente tem a preocupação quando o cliente vem pagar aqui, passa um álcool gel na mão, ô compadre, vai resolver alguma coisa aí na rua ainda? Vou, passa aqui um álcool gelzinho aqui na mão, porque já dá aquela proteção, Agora que sabendo que o álcool gel, conforme você vai tocando, vai sair na proteção da mão.
Em relação à sua equipe de profissionais, a equipe de trabalho da funerária São Sebastião, houve a preocupação também de trabalhar de forma prevenida, tipo máscara, álcool gel, os agentes funerários, a exemplo de Zé Bonitinho? O Cristiano, aproveitar para mandar um alô para ele, para Manuel Mário, Marinho, que está aí junto conosco também. Tem sim, não é só de hoje, mas é de bem antes que a gente tem essa preocupação, porque depois da pessoa morrer, ali perde-se as defesas do organismo, então ali pode surgir a contaminação por várias bactérias, não só o vírus. E assim, meu irmão, que a gente lamenta, graças a Deus que a gente não pegou um caso até agora, e tomara, pedir muito a Deus, esse Pai poderoso, que nos proteja para que a gente não pegue nenhum, para que a gente passe isso aqui isento ao tinho, que não chegue nem próximo ao tinho, nem aqui na região, meu irmão. É o que a gente pede, e sempre fazendo a nossa parte, porque é o seguinte, é uma coisa, é uma fatalidade que não dá nem a dignidade de você ser enterrado, de você ser velado. Eu vi um depoimento de uma viúva. Não é brincadeira não, meu irmão. Você passar a vida inteira com uma pessoa, você ter um relacionamento com pessoas e você morrer sem a dignidade de ser velado, porque não pode. É um risco para a saúde pública. É caixão lacrado, passa direto para o cemitério. E aí, a pessoa, para fazer aquela última homenagem, porque a gente tem aquele apego material, a gente sabe que a morte é uma passagem, é uma transição. A gente acredita dessa forma. É aquela coisa, não tem como você plantar milho e colher feijão. A gente colhe o que planta. A mesma coisa, a mensagem que eu passo quando chega alguém, pronto, chega alguém aqui com mais de 60 anos. Ô compadre, olha, é bom estar em casa, que o senhor está dentro do grupo de risco, isso, aquilo, outro. Tem clientes que chegam para mim e dizem, meu amigo, meu filho, você não tem fé em Deus não, é? Eu digo, tenho sim. Mas não, só pega quem não tem fé em Deus. Tem um pouco da ignorância religiosa. A gente sabe, tem um Criador que é Deus, mas nós somos seres co-criadores. Nós temos o livre-arbítrio. Quando a gente está clamando por chuva, para que chova, para a colheita ser boa, choveu. Se a gente não plantou nada, a gente vai colher o quê? Então é aquele mandamento, Deus diz, faz a tua parte que eu faço a minha. Vamos se prevenir. É a única forma da gente conseguir enfrentar isso aí. A gente sabe que tem um número grande de pessoas que sofrem dessas doenças. Hipertensão, muita gente come, ingere o sal, cloreto de sódio, aquele salzinho de cozinha, além do recomendado, a dose diária recomendada. Então isso gera hipertensão. A gente sabe a quantidade de gente que consome açúcar além do normal no dia a dia, provocando diabetes. A gente sabe a quantidade de diabetes que tem. Cardiovascular, a gente sabe a quantidade de gente que consome óleo de cozinha e margarina, provocando doenças cardiovasculares. A gente sabe a quantidade de gente que tem doenças respiratórias, não por tabagismo, e sim pela má qualidade do ar. Teve um amigo meu que ele tirou uma foto do céu de São Paulo no 5º dia de paralisação. O céu estava igual ao tinho. Geralmente quem mora lá em São Paulo pode perguntar, lá na capital, por ali onde tem um fluxo grande de veículos, não vê as estrelas. E hoje estão vendo. Por quê? Uma resposta da mãe natureza. Então a quantidade de gente que sofre dessas doenças são muitas. São muitas, Edgar. E tem um dado que 90 e tantos % da gente, a gente só respira de forma correta quando nós somos crianças, que a gente respira pelo diafragma. A gente respira muito pelo diafragma. Então tudo isso tem relação, é uma bola de neve. E sem contar o nível de contágio dele, que é muito alto. Não é brincadeira você tocar numa superfície de plástico ou de aço e ela durar 72 horas, o vírus durar ali. Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Se a gente ama o próximo, a gente tem que cuidar do próximo. Cuidando do próximo, cuidando de si mesmo. Aí o cara defender, feito... eu vi uma questão do presidente defendendo o isolamento social. Pô, não existe o isolamento vertical, não existe isso. Os mais novos irem... Está entrando na contramão. Na contramão. Será possível que toda a Organização de Saúde Mundial, a OMS, todos os líderes nacionais e internacionais por aí estão errados e eles só ele está certo? Pô, é complicado. Aproveitar para mandar um alô para o ministro Mandetta, que
Se vê esse vídeo, meu irmão, tô gostando do seu trabalho, show de bola. Tá aí, a gente está batendo um papo com o Rominho Guinho na condição de empresário do ramo funerário, empresário do além, conforme carinhosamente chamamos. Antes de iniciarmos essa entrevista, eu também obtive informações através do coveiro chefe aqui da cidade, o Orlando Coveiro, e ele falou também dessa queda de forma significativa, né, do número de mortes em nosso município, aquelas mortes naturais. Assim também eu ouvi do nosso parceiro Elton Moura na condição de locutor fúnebre. E, claro, a gente tomou a iniciativa para vir aqui a essa funerária que tem mais de 50 anos no mercado, é credibilidade, é família, é tudo. Me fala só uma coisa, Rominho, para a gente encerrar aqui esse bate-papo, alguma promoção, alguma novidade que você poderia adiantar para o cliente nesse momento tão difícil que a população está passando? Promoção você diria como assim, Edgar? Plano funerário, né? Essa questão de facilitar as famílias, né? Não, a gente tem uma metodologia de trabalho e a gente, até hoje, a gente nunca saiu vendendo plano de porta em porta. Entendi. A gente entende como a melhor venda, a melhor propaganda para o nosso serviço é na hora da prestação do serviço da gente. É na hora que o cliente mais precisa da gente. A gente reza para o cliente passar 150, 200 anos, como eu falei na entrevista. Porque se o associado morre, se o nosso cliente chega a óbito, é ruim para a família, é ruim para a gente, é ruim para todo mundo. Fora a gente perder um amigo. Então isso é a filosofia do plano funerário, para o cliente viver eternamente. A gente deseja isso, com saúde, paz e sossego. Então a gente tem essa metodologia de trabalho que é a seguinte, de propaganda. A melhor propaganda que a gente faz é na hora da prestação do serviço. Na hora que o cliente mais precisa da gente, é que a gente tem que servir. Que é um momento tão complicado, que tantas pessoas vão passar por ele. E outra, não é o mínimo que a gente pode fazer. Vocês clientes que ajudam a colocar o pão de cada dia na minha mesa. Então o mínimo que a gente pode fazer por vocês é lhe atender da melhor forma possível. Com respeito à educação e amor ao próximo. Que a gente tem que ser assim. E sobre esse momento, Edgar, para fechar aqui, eu entendo, eu vejo as coisas assim, dessa maneira. Valeu, compadre, tudo de bom. Um abraço, Deus acompanhe. Chega um outro e é aqui. É assim. Natural, estamos ao vivo, são os clientes chegando. Eu entendo hoje como uma coisa necessária, esse momento que estamos passando. Necessária por quê? Necessária. A gente vive recentemente em um tempo que as pessoas estão ao mesmo tempo tão próximas e ao mesmo tempo longe. A gente conhece relatos de filhos que saem de manhã cedo para trabalhar, do trabalho já vão para a faculdade, chegam em casa, os pais já estão dormindo. O relacionamento físico, afetivo com a família tem diminuído. Às vezes só encontra a família em um velório. Em um velório, que é o que a gente mais vê. Minha gente, vamos marcar, vamos ver os familiares enquanto tem vida, enquanto há vida. Depois que morreu, não adianta não vir comprar o melhor caixão, isso, aquilo, outro, fazer a maior ornamentação, isso, aquilo, outro, se não fez em vida. A gente tem que fazer pelas pessoas em vida. Depois que morre, rezar para que aquela pessoa, aquele ser de luz, encontre a luz. A gente tem que, no meu ponto de vista, acredito que não estou errado. Tudo bom, Passinho? Tudo bom, graças a Deus, né? Então, eu acredito que é um momento que a gente estava ao mesmo tempo junto e ao mesmo tempo afastado. E com isso, com essa quarentena, com esse isolamento social, acontece o quê? As famílias, aqueles que trabalhavam, estão todos juntos. Tem aquela lavagem de roupa suja que a gente sabe, mas é uma oportunidade, meu irmão, de você viver cada minuto a mais com as pessoas que lhe geraram, com as pessoas que têm realmente carinho, amor e, acima de tudo, afeto e confiança sobre a sua pessoa. Tá aí, nós conversamos, portanto, com o Rominho, ele na condição de empresário do ramo funerário, passando todos os detalhes, as informações em que a funerária São Sebastião está funcionando normalmente, no horário habitual, enfim, é uma empresa, é um segmento também que não havia a necessidade de fechamento,
funcionando de forma normal, de forma plena. Grato pelas informações e muito boa sorte para você, viu? E só para fechar, Edgar, como você disse que a gente está ainda nas atividades, nós somos 24 horas, nós somos um serviço essencial, entendeu? Somos um serviço essencial e, para a conclusão de tudo, precisa-se da gente, e não é nesse momento que a gente vai parar de forma alguma. É nesse momento que a gente está mais junto ainda do pessoal, perguntando como é que tá, o que é que tá faltando, isso, aquilo, outro, entendeu? Porque a gente sabe, a gente está levando aí para os órgãos, a gente pega casos com causa indeterminada e a gente não sabe nem o que foi. Aí cabe a gente ter a proteção correta, com os EPIs necessários, cuidando da saúde de cada um, para cuidar de quem ama, de quem está próximo, de quem está junto. E assim, a gente vê muitos defendendo uma reabertura do comércio. Eu entendo, muita gente, meu irmão, passa fome e não é de hoje não. A cada 4 segundos morre um por fome. 1, 2, 3, 4, já morreu um de fome. A cada 4 segundos morre um. Essa estatística é antiga, pessoal. E só agora estão vendo isso? Só agora estão vendo isso? Cadê? As escolas, o trabalho das escolas, isso, aquilo, outro. Vão ver qual é a escola que tem merenda, para se reunir, para distribuir uma cesta básica para o pessoal, aqueles que têm condição. Eu costumo sempre criticar, fazer uma crítica construtiva em relação, uma vez até eu botei aqui no meu WhatsApp, que é a única rede social que eu utilizo. Eu fiz uma pergunta aqui, retórica. Pessoal, quem de vocês recebeu uma visita de algum político em sua porta para perguntar o que é que você está precisando, o que você deixou de precisar, como é que está a sua família, como é que está você? Eu acredito que todo mundo vai responder nenhum. Isso dói, meu irmão, a gente só ser olhado no momento próximo à política. Isso dói pra gente. Não, isso é complicado, meu irmão. Por que a gente não é olhado, monitorado sempre? Num momento mais complicado como esse, cadê o pessoal, meu irmão? São os líderes, os que gerem municípios, estado e nação. Então, nesse momento tão carente, é que tem que estar junto no corpo a corpo, naquele trabalho intensivo. Se não for corpo a corpo, dá um telefonema, manda um ver como é que está isso, aquilo, outro. E, pessoal, só para fechar aqui, essa questão do isolamento social, que a gente vê que começou num trabalho intensivo, muito bom, há 15 dias atrás, perpetuou até 8 dias, mas a gente vê que já houve um relaxamento, a gente vê que já tem pessoas patoquinhas nas ruas, tomando uma, isso, aquilo, outro, escutando um som. Aí a questão é a consciência de cada um. Mas assim, meu irmão, o que eu peço aqui, e eu aprendi uma coisa, quando a gente não pode dar jeito nas coisas, que até hoje eu não conheço esse procedimento que abre a cabeça da pessoa e coloca o que seja certo, a gente só resta rezar. Então a gente vamos rezar para que esses caras mudem o pensamento, para que entre gente boa. Tem gente boa? Tem, muita gente boa. Mas a gente precisa de muito mais. Precisa de muito mais. E cabe a consciência de cada um. Tá aí. Portanto, este bate-papo com o Rominho, eu recebi aqui no ponto, por parte da produção, eu pensei, Edgar, que seria um bate-papo assustador, tenebroso, mas foi agradabilíssimo, educativo, orientativo, prestativo. Nós conversamos com o Rominho Guinho, na condição de empresário no ramo funerário, carinhosamente o chamamos e respeitosamente do empresário do além. A funerária São Sebastião fica na rua Padre Félix Barreto, no cruzamento aqui, praticamente de frente ao colégio de referência, professor Francisco Joaquim de Barros Corrêa. De geração para geração, né, vem do escancha-avô de Sebastião Guinho, tataravô, bisavô, Sebastião Guinho, mais de 50 anos, e agora esse jovem dinâmico e empreendedor, o empresário do além, o nosso amigo Rominho Guinho. Bom, esta é a informação, este daí é fato, graças a Deus, que caiu de forma expressiva, de forma significativa, em torno de 70% a 80% o número de mortes naturais em Alvinho, nesse ciclo de 15 dias a 20, até 3 semanas no máximo, que foi o período realmente, né, do isolamento social durante esse Covid-19, esse vírus denominado popularmente coronavírus em nosso município.
Quando o fato acontece, Rasgando o Verbo aparece.